Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Renalcast, um videocast original da Renal Clinic, produzido pela ON Comunicação. Hoje vamos falar sobre urologia pediátrica. Comigo aqui nos estúdios, o cirurgião, urologista pediátrico e sócio fundador do Centro Renal Clinic, Dr. Alfredo Abud Neto. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, viu, Paulo? Eu sabia que isso estava próximo de acontecer, né? Porque a gente acaba que participa por estar ali no dia a dia na Renal. Toda vez que eu falar Renal, eu tô me referindo à Renal Clinic, né? E a gente tá no dia a dia, e isso foi uma coisa que a gente desenhou lá atrás, juntos, né? Em conjunto e tal. E que bom que é um espaço que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho da nossa atividade do dia a dia, levar um pouquinho de informação para a sociedade de modo geral, né? E eu acho que é de muito valor o que a gente está fazendo aqui, esse projeto que a gente está dando seguimento. Então eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade da gente tá colocando esse projeto aí para frente e fazer o que a gente idealizou, né? E esse espaço tá aberto aí para muitos outros profissionais, a gente tá só começando. Tenho certeza que vai ser sucesso. Com certeza. Doutor, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente quando pais e mães devem buscar a orientação de um urologista pediátrico. Na verdade, a urologia pediátrica, ela atende crianças de 0 até 18 anos, né? Hoje estendeu já esse... Então a gente pega a criança até 12 anos, né? Até 11 anos e 29 dias, e 12 anos já entra na adolescência, e aí é considerado adolescente até os 18, e a gente acaba que cuida. Claro que isso varia muito de serviço para serviço, mas as patologias urológicas pediátricas, muitas das vezes, Paulo, elas estão relacionadas com o desenvolvimento embriológico, né? Então é muito comum mães ainda grávidas, né, os pais ainda no período de gestação, nos procurarem. Então, o pré-natal, quando bem feito, e muitas das coisas já aparecem, muitas malformações, vamos colocar assim, embriológicas já aparecem desde o período pré-natal. Então é comum, às vezes, chegarem grávidas no nosso consultório já para preparar o nascimento dessa criança. Então, hoje em dia, é mais rotineiro. A medicina avançou muito, a acessibilidade à saúde, graças a Deus, é melhor. Então, é inadmissível um pré-natal que não faça um exame de ultrassonografia. Então, é uma coisa que é uma realidade já, né? Claro que existem as exceções. E quando procurar, desde o período pré-natal até o pós-natal, né? E aí existem alguns sinais e sintomas que podem alertar. E os problemas urológicos, eles são diversos, né? São diversos. Então é aquela criança que tem desde uma alteração na frequência miccional, né? Vai muito ao banheiro, deixa de ir ao banheiro. Aquela criança que urina na cama, que já passou daquela faixa etária que a gente considera normal urinar na cama até os 5 anos. Passou dos 5 anos, ela continua urinando na cama. Crianças que têm infecções urinárias de repetição, elas precisam necessariamente ser investigadas. E a gente está falando de crianças pós-natal, pós o nascimento. No período pré-natal, aquelas crianças, né, aqueles bebês, que ao longo do pré-natal foi feito um exame de imagem, que em geral a ultrassonografia, e que foi identificado uma dilatação renal, alguma alteração no trato urinário, uma alteração anatômica, que pode revelar, sim, um problema que precisa um cuidado aí nesse pós-nascimento. Em alguns casos, e aí são casos excepcionais, às vezes o tratamento tem que ser ainda intraútero. Mas aí isso é um caso bem específico, bem... Então, cada caso tem que ser avaliado. Então, fica a informação de que a urologia pediátrica, por tratar de patologias de natureza, muitas delas embriológica, ela precisa, sim, de uma visão do obstetra, que é quem acompanha a grávida, entendeu? Do pediatra no pós-natal, do nefrologista pediátrico. Então, a gente tem que estar de olho durante todo esse período aí. Pré-natal até pós-natal, até os 18 anos. Que envolvem todos esses profissionais, né? Para que, Sim, de fato, tenha uma... eles precisam saber dessa... Então, por exemplo, o obstetra, às vezes, a criança tem uma dilatação renal no período pré-natal, ele precisa, sim, orientar a família a buscar
um urologista pediátrico, um nefrologista pediátrico, que possa assistir essa criança ao nascimento, ou até mesmo antes do nascimento. Como eu falei, em alguns casos a gente precisa fazer alguma intervenção ainda no período intraútero. São excepcionais, mas acontece. Já levando para a questão do pós-nascimento, a urologia, enfim, comumente ela é associada ao masculino, né? Tanto que a gente tem campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, que foca muito nessa questão do masculino. No entanto, ele não é só no masculino, né? Ele também pode ser, no caso da urologia pediátrica, para as meninas também. Sim. Então, quais são os sintomas, sinais de que essa menina também precisa ir a um urologista pediátrico? Então, assim, tanto a urologia adulta como a urologia pediátrica, ela assiste a homens e mulheres, tá? E, claro, é muito mais prevalente na urologia, e a gente está falando da urologia adulta, a urologia geral, a assistência ao homem, ao sexo masculino. A gente está falando de câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, né? Aí tem os problemas testiculares e tal, aquela coisa. Enfim, na urologia pediátrica, não é diferente. A gente assiste muitos meninos, mas também assiste muitas meninas, né? Então, as malformações, elas englobam ambos os sexos. Claro que tem umas mais prevalentes no sexo masculino, que a gente não precisa estar, né? E tem outras que são mais prevalentes no sexo feminino. O importante é ficar alerta aos sinais e sintomas. E são muito parecidos com a pergunta anterior, né? Então é aquela menina que vive frequentando o banheiro, que socialmente ela tá tendo as atividades dela do dia a dia interrompidas. Tipo, vou fazer uma viagem, a criança vai ao banheiro a cada 10, 15 minutos. Não é para ser assim. A frequência miccional da criança, ela tem que ser a cada 3, 4 horas. Claro que depende do tempo, do clima, depende da ingesta hídrica, né? Mas quando esse período tá muito encurtado de frequentar o banheiro, isso começa a atrapalhar na escola, no desenvolvimento escolar, numa viagem de família, que tem que estar parando o carro o tempo todo. Então, por exemplo, é uma queixa que é comum, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, que a gente chama de hiperatividade detrussora. Olha o nome. O que é hiper? Hiper é muito, atividade, muita atividade. Detrussora faz alusão à bexiga, ao músculo da bexiga. Então, ele está trabalhando demais e acaba fazendo esses sintomas. Estou só exemplificando, mas outra patologia muito comum é o refluxo vasocolateral, que é a patologia urológica mais comum, né, no período pediátrico. No período antenatal, inclusive. A criança, muitas das vezes, ainda intraútero, já apresenta o refluxo. Tanto que quando ao nascimento, esse rim, às vezes, já tem algum certo comprometimento. O refluxo vesicolateral, o que acontece? Que é a patologia mais comum, acho que é importante a gente conversar sobre isso. O refluxo é o retorno da urina da bexiga para cima. Então, o normal, o rim está lá em cima. Tem um canalzinho que traz a urina do rim até a bexiga, que é o ureter. Então, ocorre a descida da urina e o sentido tinha que ser absolutamente único, só para baixo. Em alguns casos, aí a patologia é o problema de permitir o retorno da urina da bexiga até o rim. E aí o refluxo ele tem vários graus. Ele tem de grau 1 a grau 5. E aí o grau 5 são os graus... O grau 4, o grau 5 é o grau mais avançado da doença, que precisa, muitas das vezes, de intervenção cirúrgica, todo um tratamento, um acompanhamento. Os graus menores, às vezes a gente não precisa necessariamente intervir cirurgicamente, mas precisa conduzir clinicamente. Então, tanto no menino como menina pode apresentar o refluxo, por exemplo, que é a patologia mais comum, sim, pode acontecer. Outra coisa que é muito comum no nosso dia a dia são os problemas obstrutivos do trato urinário. Como eu falei, o rim está lá em cima, produz a urina, essa urina escorre do rim pelo canalzinho, que é uma mangueirinha, que é o ureter, e leva até a bexiga. Então, se tiver algum obstáculo, alguma obstrução, isso vai comprometer a descida da urina, isso vai levar a dor, né? A cólica renal, que é tipo um cálculo. Não necessariamente é um cálculo, mas tem uma obstrução na mangueirinha, que nasceu com aquela obstrução. A urina quer passar, ela não consegue, o organismo tenta vencer aquela obstrução e aí acaba tendo cólica renal, entendeu? Outra coisa tá obstruído, a urina fica impactada ali, acumula-se, né? Porque acaba congestionando,
essa urina impactada pode proliferar bactéria e causar infecções urinárias de repetição. Então, muitas das vezes, as patologias urológicas pediátricas, elas são multifatoriais, no sentido de sintomas e sinais. Então, tem várias coisas que fazem a gente pensar, raciocinar em que diagnóstico, né? Mas, em geral, elas se somam, são sinais e sintomas que são muito comuns em diferentes tipos de problema. Aí a gente tem os exames complementares, né? Que vai nos ajudar no diagnóstico. A ultrassonografia, que muitas das vezes parte inicialmente de uma ultrassonografia, que é um exame que é feito de forma rotineira. Os meus pacientes, quando chegam no meu consultório, lá na Renal, a gente faz ultrassom no momento do exame físico. Então, o paciente passa com a gente em consulta. O ultrassom é um exame hoje tão acessível que a gente tem ele na hora do exame físico. A gente vai lá, passa, tem habilidade de fazer. Claro, quando a gente precisa de mais informações, de mais detalhes, a gente pede ajuda do radiologista. E lá na Renal a gente tem o Dr. Abdala. Inclusive, seria uma pessoa a trazer aqui, né? Sim, tem muita coisa para somar. E que faz muito bem o exame, né? E que nos ajuda muito nesse diagnóstico. Então a gente faz ultrassom, faz muitas das vezes exames laboratoriais, né? De sangue, de urina. E às vezes o ultrassom não consegue dar o diagnóstico, a gente tem que escalonar, né? Fazer exames mais invasivos. Aí são múltiplos. Desde uma tomografia, uma ressonância, exames mais invasivos, como colocar uma sondinha dentro da bexiga e fazer uma medicação que é o contraste, com auxílio de raio-x. Sim. Enfim, então são diversos exames. E com isso, claro, a gente vai norteando que exame a gente vai pedir. Cada caso é um caso, a gente não tem que estar enchendo a criança de exame complementar, invadindo muito essa criança. A pediatria tem muito isso, causa muito trauma emocional, muito sofrimento. Então a gente tem que ir do mais simples ao... Então, por isso precisa o profissional conhecer muito o que ele está investigando, para ele se munir de pouca coisa para poder chegar a um diagnóstico, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o médico bom é aquele médico que sai pedindo vários exames e tal, aquela coisa, invade a criança, revira a criança, e necessariamente tu não precisa de tudo aquilo para raciocinar e dar um diagnóstico e acabar que tu vai ter o mesmo resultado. Bom, a gente tem um quadro aqui no Renalcast que é o Dr. Web. A gente investiga, a gente busca na internet afirmações, conselhos, que muitas das vezes acabam sendo mais como desinformação, e traz aqui para os profissionais para a gente debater, ver o que é mito, o que é verdade. Certo, perfeito. E a gente separou 3 dessas afirmações que a gente encontra. A primeira delas diz respeito à malformação urológica, que diz que se ocorre em um filho, há a possibilidade que isso ocorra também, essa malformação, em um irmão. Isso é mito, verdade? Não, é verdade, verdade. As malformações embriológicas, elas carregam o fator hereditário, genético, vamos colocar assim. Então, a mesma malformação que um filho teve, dos mesmos pais, pode ocorrer, ou de pais diferentes, mas um dos pais diferentes, vai. Mas ele pode carregar essa herança genética e pode desenvolver a mesma malformação. Não é comum na urologia pediátrica, embora, claro, existe essa possibilidade, sim. Então, assim, em regra geral, a gente tem que levar em consideração o fator hereditário, familiar, mas que a maioria não é. A gente vê casos isolados, assim, a grande maioria são casos isolados. Olha, a criança nasceu com uma obstrução no rim, investiga na família, se tem alguma outra... Não é. Em geral, não é tão comum. Mas a gente tem que levar em consideração. Ocorre, sim, o fator hereditário. A segunda afirmação fala sobre a apostectomia, a circuncisão, né? E ela diz que ela deveria ser feita em todos os bebês meninos. Não, na verdade, não. Isso é um conceito que nunca existiu, na verdade, né? Que toda criança, pelo menos a gente está falando em Brasil, né? Porque claro que a apostectomia, que é a cirurgia da fimose, ela tem cunho religioso, tem cunho cultural, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, os judeus, né? Os islâmicos, eles fazem a apostectomia. Tem um determinado dia
tal, tem que fazer. E são vários exemplos. Então, culturalmente, também tem as pessoas que buscam fazer a apostectomia independente da indicação médica, tá? Mas falando na nossa prática diária, toda criança nasce com fimose. A fimose é uma patologia fisiológica. Meninos, né, vão nascer com fimose. E o que é a fimose? Qual é o conceito da fimose? É a não exposição completa da cabecinha do pipi, né? Então, tem crianças que expõem parcialmente, mas tem crianças que não expõem absolutamente nada. São graus diferentes, mas todos dois são fimose. E existem alguns fatores anatômicos que atrapalham essa exposição. Desde excesso de pele, aquela criança que tem um excessozinho, parece uma trombinha de elefante. O anelzinho, a pelezinha é mais apertadinha, acaba que atrapalha. Então, às vezes, consegue até expor a cabecinha, a glande, mas enforca. Isso vai ter problemas no futuro. Então, cada caso particular é. O que acontece em geral? Ah, tem uma idade adequada para operar? Não tem também. Idade nenhuma. Na nossa prática diária, em geral, o que a gente faz? Existem duas linhas de tratamento para fimose. Uma é clínica, que é o uso de pomadas à base de corticoide, que a gente começa a usar a partir dos 6 meses em geral. A gente ensina em consultório como fazer a aplicação. O pessoal fala muito em exercício, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você forçar, você causa trauma, que isso pode ter um preço, um custo, né? Então a gente, em geral, orienta como aplicar essa pomada, a frequência, o tempo, e a gente acompanha. É a primeira linha de tratamento, de um modo geral, 6 meses de idade. Quando a pomada falha, a gente acaba pensando no procedimento cirúrgico, que muitas das vezes não é de urgência, são procedimentos eletivos, é um procedimento eletivo na maioria das vezes. Existem as indicações, mas são exceções de urgência em fazer a apostectomia. Outra coisa que é importante é se essa criança está tendo processos inflamatórios da pele que recobre o pipi, se ela está tendo infecção urinária e a fimose está sendo um fator importante. Então, existem essas particularidades que fazem os médicos pensarem em fazer a apostectomia. Por conta de diminuir fatores que são mais graves. Então, tu tens uma doença, que tu tem uma dificuldade de urinar, que tu está evoluindo com infecção urinária e a criança tem uma fimose que poderia ser tratado clinicamente, só que tu acaba indicando cirurgia para eliminar aquele fator. Porque eu não quero que o rim sofra, por exemplo. Tenha um acometimento pior. Então tem essas indicações também. Certamente, entre as mais conhecidas intervenções que a gente ouve falar, está a questão da cirurgia da fimose infantil. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco mais sobre a característica da fimose e qual o tratamento mais adequado. Então, a maioria das crianças que não tem patologias associadas, não tem infecção urinária de repetição, é a grande maioria. É aquela criança que não expõe a cabecinha, não tá conseguindo higienizar, nem tem inflamação de repetição, por incrível que pareça, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Essa criança, quando não responde bem ao tratamento clínico, com o uso da pomadinha de corticoide, eu julgo, na minha prática diária, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Que a partir dos 2 anos, tentado o tratamento clínico, a gente já tem que começar a amadurecer um tratamento cirúrgico. Amadurecer, que eu digo, que é uma decisão compartilhada. Eu gosto de falar isso no consultório. Então a família chega, a gente conversa, a gente vai se conscientizando da necessidade de fazer algo. A partir do momento que a pomada não resolveu. E aí a gente vai definir qual é a melhor estratégia, em conjunto. Então a gente amadurece. Muitas das vezes tem um amadurecimento, né? Mais de uma consulta, vamos conversar. E a gente fala, claro, como é todo o procedimento, como é o processo e tal. Então acho que 2 anos é legal, de idade. 2 anos de idade. Então, assim, para os pais, de modo geral, tem que entender que toda criança nasce com a fimose. A partir dos 6 meses já precisa ter uma atenção para usar a pomadinha. E quando não resolve, a pomadinha, pensar em procedimento cirúrgico. Agora, todo esse processo é bom que seja acompanhado pelo especialista, né? Eu ia lhe perguntar em relação a quando há necessidade dessa intervenção cirúrgica, se há, o senhor já deu aqui o seu posicionamento, que na sua prática isso indica a partir dos 2 anos, né? Dependendo de cada caso. Mas se há alguma
alguma relação, eu diria assim, na questão do pós-operatório? Esse processo de recuperação, de velocidade na recuperação, é melhor fazer antes, nessa parte desse início, mais precocemente, Sim. ou mais tardiamente? Essa é uma boa pergunta, viu, Paulo? Porque a gente sabe que a criança, né, corre, brinca e tudo mais, então essa questão de cicatrização. É uma cirurgia que ela é pouco limitante, né? Só pra você ter uma ideia, a criança interna, tipo assim, pra operar de manhã, interna 6 da manhã, 7, 7 e meia tá sendo operada, 1 hora da tarde tá em casa, almoçando, em família. E ela é pouco limitante, na maioria das vezes. Claro que isso depende de cada criança, limiar de dor e tal, aquela coisa. O que eu vejo, quanto mais novinha a criança, e é assim, a partir dos 2 anos, a recuperação é mais tranquila. Por incrível que pareça. Agora, claro, mais tranquila no sentido de dor, entendeu? De colocar uma roupa, de segurar, de controlar. Os meninos, a partir de 2 anos, 4... Não, a partir dos 4 anos, 6 anos, que já tá naquela fase escolar, esses já são mais difíceis, assim. De colaborar, que ainda tem aquela birra, aquela manha, aí não deixa pegar, fazer o curativo direito, tu passa por essa fase. O menor, tu segura, tu vai lá, tu faz o negócio, entendeu? E o maior, ele coopera, de modo geral. Aí olha só, como é diferente de determinada faixa etária. O maior, ele vai cooperar, porque ele entende. Ele sabe aquele benefício, ele participou de todo o processo. Aí eu tô falando de crianças de 8 anos, 10 anos, 12 anos. Eles, em geral, não dão trabalho. Porém, é mais dolorido. São crianças que estão entrando na adolescência. Tem muitas ereções que podem levar a uma complicação no pós-operatório, um rompimento de um ponto, um sangramento inadvertido, que precisa de um cuidado maior. Então acaba que, dependendo da faixa etária, tu tem as particularidades. Tá, doutor, a última afirmação do nosso quadro diz respeito à questão do xixi na cama, né? Que é a enurese infantil. Isso. A afirmação diz que ela pode ser hereditária. É mito, verdade? Não, é sim. Pode acontecer. Passar de pai. Qual é o problema urológico? Eu falei, sempre tem um fator hereditário. Não é o mais comum. Mas tem sim. Muitas crianças que têm a perda involuntária da urina durante o dormir, ao longo da noite, esse é o conceito de enurese, né? E a criança precisa estar a partir dos 5 anos de idade, tem isso também. Então, o conceito de enurese, que é a perda involuntária da urina durante a noite, dormindo, né? Ela precisa também, ela tem a questão da faixa etária. A gente só considera isso a partir dos 5 anos de idade. Por que a gente faz isso? Eu acho que é importante dessa informação. Porque a gente leva em consideração a idade? Porque é o período máximo que a criança precisa ter o controle total da micção. Então, a partir disso, se ela perde urina ou durante o dia ou à noite, tem algo errado. Porque tem crianças que têm enurese polissintomática. Ela perde urina tanto de manhã como à noite. Aí tu tem que investigar. Tem problemas outros associados. E tem a criança que perde exclusivamente durante o sono noturno, que é a enurese monossintomática, que é a mais comum. Essa pode ter fundo hereditário? Pode sim, com certeza. Tem história, a história é muito comum de pais, eu diria até que é 25% dos casos, que tem história de familiar compatível. Então não é mito não, é verdade. Doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2025 o mundo pode enfrentar uma epidemia de obesidade infantil, né? E no Brasil, segundo dados do IBGE, 1 em cada 3 crianças de 0 a 9 anos estão acima do peso. E eu queria saber se há alguma relação ou correlação entre a obesidade infantil e os problemas urológicos pediátricos. Essa é uma boa pergunta, né? Porque a obesidade, ela tem muita importância em múltiplas doenças, né? E ao longo da vida, o paciente obeso, ele pode entrar em falência renal, porque todos os nossos órgãos são consumidos ao longo da vida, né? Envelhecem. Só que existem alguns fatores que aceleram esse envelhecimento. Tipo, o fígado, se tu for alcoólatra ou uso inadvertido de álcool, tu vai diminuir a vida útil do teu órgão. Pulmão, fumante, e assim por diante. A obesidade não deixa de ser um fator de risco para isso.
Então, falando a longo prazo, ele pode sim comprometer? Pode. Na faixa etária pediátrica, em geral, a gente não tem essa associação. A gente não leva tanto em consideração essa associação, porque na maioria das vezes são patologias urológicas embriológicas. A criança carregou aquilo. Você entendeu? E aí, ou seja, ela já vem com alguma coisa que a gente precisa corrigir. Tá? Mas claro, a gente sempre leva em consideração. Principalmente aquela criança que já tem uma doença embriológica, que já tem comprometimento do tecido renal, do trato urinário. Essa criança precisa ser acompanhada de perto com a nefrologia pediátrica principalmente, e que, em geral, nós temos que ter o acompanhamento do nutricionista renal. Porque essa criança obesa e que já tem um comprometimento renal, essa sim precisa de auxílio. Para evitar essa aceleração no processo de perda gradativa da função renal. Aí, nesses casos, a gente usa sim o apoio do nutricionista. Do endócrino, daquele especialista que vai ajudar na questão da obesidade. Mas de um modo geral, não. Na infância, tá? Na infância. A gente leva mais em consideração a obesidade para aqueles pacientes que já têm um certo comprometimento renal e são obesos. A gente já vai se encaminhando para o nosso final desse episódio. Mas tá tão bacana, pô. Tá tão legal. Sim, vai ter outras oportunidades. Não esquece de me chamar, viu, Paulo? Eu queria saber do senhor se existem algumas doenças urológicas que são mais comuns em meninos e outros em meninas. Sim. E se eu poderia citar algumas... Dar os exemplos, né? Não, sim. Existem patologias e às vezes depende muito da faixa etária. Por exemplo, o refluxo vesicolateral, que é a doença mais comum do trato urológico, que a gente conversou anteriormente, que é o retorno da urina de baixo para cima, em crianças até 2 anos, é mais comum nas meninas. Acima de 2 anos é mais comum nas meninas. Então, às vezes, muda também de acordo com a faixa etária. Sim. Por exemplo, um problema que é muito comum na urologia pediátrica é o problema obstrutivo lá em cima, no rim, lá em cima. A gente chama de estenose da junção ureteropiélica, é uma sigla, JUP, né? Estenose de JUP. É mais comum nos meninos e do lado esquerdo, entendeu? Então, assim, dependendo da patologia, eu posso decorrer várias coisas aqui contigo. Um outro exemplo, uretec tópico. Duplicidade ureteral com uretec tópico. O que é isso? Olha esse nome, duplicidade ureteral. É quando a criança tem um rim que tem 2 canaizinhos que trazem a urina lá de cima até a bexiga. 2 ureteres. A gente falou já aqui também. Sim. E, às vezes, um desses ureteres desemboca fora da bexiga, em outro local, e que essa urina fica escorrendo. E a gente acha que a criança tem perda urinária, incontinência urinária. Entendeu? E que é muito comum na menina. Então, aquela menina que chega nos 4, 5 anos, que não saiu da fralda, necessariamente precisa investigar se ela tem um canalzinho desse da urina fora do lugar, fora da bexiga, e que está fazendo perda. Então, são inúmeras patologias, algumas mais frequentes, como eu citei aqui, na menina, outras mais frequentes no menino, e às vezes a faixa etária dá essa modificação, faz essa modificação. Agora, claro, tem patologias urológicas que são exclusivamente dos meninos, né? Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, uma dica, alguma palavra para quem está assistindo o nosso programa de hoje. Mais palavra de incentivo. Fique à vontade. À vontade? Fique à vontade. Se o senhor quiser fazer alguma indicação de pesquisa ou indicação de que para entender mais sobre os assuntos, fique à vontade também para deixar suas redes sociais, onde as pessoas podem marcar uma consulta, onde pode encontrar mais dicas, informações. Legal. Que o senhor compartilha bastante bom nas esse redes espaço, sociais. Eu gosto da rede social, eu acho legal. No início eu tinha um pouco de preconceito, viu, Paulo? Aquele conceito da medicina um pouco mais, a gente tem que ir se readaptando, e hoje é uma ferramenta que eu julgo altamente necessária quando bem empregada. O meu perfil é misto, profissional e pessoal. Em geral, as minhas coisas pessoais eu gosto de colocar nos stories, né? E os feeds eu deixo para as coisas mais profissionais. Tem muita dica lá, eu faço muito vídeo mostrando, explicando. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe
que me segue e pedindo para eu falar sobre uma patologia peniana chamada hipospádia. Eu prometi para ela que eu vou fazer esse vídeo, em breve vai estar lá no feed e nos rios. E assim, o meu Instagram é Dr. Alfredo Abud, tu consegue encontrar, Abud Neto, né? Eu tenho um Facebook que acaba que é conectado, acaba que é a mesma coisa. E eu acho assim que invista na saúde do seu filho, sabe? Eu sei que às vezes não é tão barato, não é tão caro, mas busque bons profissionais sempre que precise. É muito triste quando a gente vê uma criança chegando pra gente que passou por algum profissional, que fez algo e que não resolveu, que não ajudou e que acaba que a gente que vai lá. Isso, infelizmente, não é comum, entendeu? E semana passada mesmo eu atendi uma criança que foi operada em outro serviço e que não teve assistência pós-operatória. E acabou que quem fez o pós-operatório fui eu. Então a renal, ela é pra isso. Quem tá na renal é pra isso. É pra, independente da situação, dar o máximo. Nem sempre a gente vai conseguir resolver, mas é dar o máximo. Então a minha mensagem no final é assim, é o que eu sempre falo, sou até repetitivo, mas é o meu lema. Eu acho que eu vou até um dia riscar isso em algum lugar. É que queira fazer pros outros o que você quer que faça pros seus, entendeu? Eu acho que fica a dica, a renal, a gente carrega muito isso, eu falo muito isso pros nossos colaboradores, pra nossa equipe de sócios, e que eu acho que o caminho é esse. A Renal, ela tá crescendo, a marca tá ampliando, a gente teve muita mudança, tem uma história aí, né? E é um trabalho do dia a dia. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Se Deus quiser, a gente veio pra ficar. Sim, doutor. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. O bate-papo foi maravilhoso. Já estendo o convite para que o senhor retorne para falar um pouco sobre a história da Renal, do projeto, como Legal. começou, de falar um pouco mais a fundo e específico de cada doença urológica pediátrica. Então tem Perfeito. muito Tem conteúdo, muita coisa que a muitos gente pode. episódios aí para frente. Perfeito, Tá Paulo. bom? Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né? E a gente acompanha de perto. Sempre que tu me chamares é uma ordem. Vou estar aqui sempre, assim, com o maior prazer. Obrigado, Obrigado, doutor. obrigado a todos aí. A gente vai encerrando o episódio por aqui. A gente se vê na próxima semana em mais um programa do Renalcast. Mas não deixe de seguir a Renal Clinic no Facebook, no Instagram, o nosso canal no YouTube e no TikTok. Até a próxima semana.